Olá, meus amigos. Vamos dar início a mais um encontro no canal Segredos da Mente. O programa Perguntas e Respostas tem hoje 3 perguntas que foram feitas pelos nossos seguidores. E são perguntas interessantes e nós vamos aproveitar a oportunidade para dar uma resposta que atenda às expectativas, porque o tema ele é profundo e para tal exige até a forma de responder. Eu tive que introduzir alguns conceitos para que possam ser entendidos e compreendidos, para que as respostas que serão dadas sejam claramente entendidas também. Então, nós vamos apresentar esses conceitos em primeiro momento, para que vocês absorvam e tenham esse entendimento amplo. Eu faço agora a apresentação das 3 perguntas, para que vocês possam ter uma noção exata sobre o tema que será abordado. O tema ele está ligado justamente à questão da evolução espiritual. Nós escolhemos perguntas afins e as 3 escolhidas foram estas. A primeira pergunta: tem como definir evolução espiritual de forma clara e objetiva? A segunda: evolução espiritual do ser humano é um processo que tem fim? A terceira: quantas vezes temos que reencarnar para concluir a evolução? Bem, seguindo a linha de raciocínio, eu então vou apresentar alguns conceitos para que fique claro. Então, o primeiro conceito: o que é a evolução espiritual? Então, a evolução espiritual tem como objetivo promover e consolidar o padrão vibracional da consciência espiritual. Então, essa definição é uma definição ampla de evolução espiritual da consciência. Eu ampliei para definir isso, porque quando eu falo de evolução espiritual, eu estou falando de um processo universal. Então ele é muito maior, é muito mais amplo do que simplesmente a evolução humana, que é uma etapa de um processo evolutivo. Está claro isso? Então a condição humana, eu diria que é uma das bases. Mas ela não se limita simplesmente na evolução espiritual definitiva e conclusiva. Então, a evolução espiritual ela tem o objetivo de promover e consolidar o padrão vibracional da consciência espiritual. Então, quando eu falo em promover, eu estou dizendo elevar, alçar e consolidar, ou seja, dar consistência, dar estrutura. Tem que ser algo coeso. Então, esse é o objetivo. O padrão vibracional da consciência, ele tem que atender, no mínimo, essas 2 condições. Tem que promover, que é elevar, e consolidar. Aí vem a etapa seguinte, que é colocando-a, ou seja, o padrão vibracional, colocando-a em perfeita sintonia com o Criador. Eu estou dizendo para você que o processo de evolução espiritual, ele está concluído, ele termina quando a consciência ela está ou atinge o mesmo nível do Criador, de Deus. Ou seja, há uma perfeita comunicação entre Filho e o Pai, entre Filho e o Criador.
Este é o ápice do processo evolutivo. Então, ele transcende em muito a evolução humana. Então, quando nós estamos falando da evolução da consciência espiritual, numa condição humana, é bem diferente, está bem abaixo dessa exigência aqui, que para nós atingirmos, eu diria para vocês, tem que passar muita água debaixo da ponte, ok? Mas eu acredito que isso aqui já ajuda e é suficiente para vocês entenderem o que será dito ainda nesta apresentação. Bem, uma segunda condição, segundo conceito da evolução espiritual, que evolução é um processo. É um processo. Então ele tem um início, tem meio e tem fim. Então, a trajetória evolutiva de uma consciência espiritual, vivenciando uma experiência humana, aí eu estou destacando, se inicia no plano da matéria. No entanto, o processo evolutivo tem continuidade no plano espiritual, é o que eu acabei de falar. Então, quando nós falamos vivenciando uma experiência humana, nós estamos numa fase, eu diria, primária do processo evolutivo. E esta fase primária, necessariamente, ela se dá no plano da matéria. Essa é uma condição. No plano espiritual, uma consciência para dar continuidade apenas no plano espiritual, ela necessariamente tem que ter vivenciado experiências no plano da matéria, onde ela criou condições, vamos dizer, criou musculatura, conhecimento para vivenciar uma experiência no plano espiritual, porque é muito mais sutil, é muito mais sutil. Tá claro isso? Então, dando sequência, nós temos aqui, vamos voltar, onde diz que a evolução espiritual na condição humana é um processo cíclico que tem início e fim, sem possuir um tempo pré-estabelecido. Então, a evolução espiritual na condição humana é um processo cíclico. Significa que é repetitivo. Você começa a vivenciar uma experiência no plano da matéria. Ou seja, nós somos seres espirituais vivenciando experiência humana. Então, vivenciou uma experiência, essa consciência vivenciou uma experiência no plano da matéria, ela vivencia isso na condição humana, vai perder o corpo físico, vai vivenciar um período no plano espiritual, que é uma condição necessária, depois ela volta novamente nesse ciclo. E por isso que eu chamo de cíclico, porque ele é contínuo, é um processo. Quanto tempo? Não sei, porque é um processo individual. Cada um faz o seu tempo, em função das condições, da forma dele ser, a natureza dele, são os padrões, são os valores. Então, cada ser espiritual tem uma forma de ser. O objetivo final é aquele dito no início. Ele vai ter que crescer, evoluir, aprimorar para estar em perfeita sintonia com o Criador. Ele tem que estar com um padrão vibracional muito elevado para conseguir isso. Não consegue, apenas nessa experiência humana, atingir isso abruptamente. Tá claro? Isso não acontece. Então, evolução é um processo que permite à consciência criar para si uma realidade relativa condizente com o seu padrão vibracional. Então vamos entender o que eu estou querendo dizer. Então, é um processo
que permite à consciência criar. Ela própria cria para si uma realidade relativa. Então, tudo que um ser humano vivencia é fruto de sua própria criação. Então, quando o indivíduo ele tem experiências sofridas e doídas, é porque o padrão vibracional dele está baixo. Alguns chamam isso de karma. Então, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, que isso é fruto de uma outra, vamos dizer, aula, para explicar exatamente o que vem a ser karma. Então, o nosso foco é esse aqui, que é entender esse processo do que vem a ser evolução espiritual. Mas o ser espiritual, ele cria a sua própria realidade. Se o padrão vibracional dele é um padrão elevado, a realidade deste ser espiritual também é uma realidade, eu diria assim, mais suave, porque ele é suave. Ele não tem um padrão denso, é um padrão sutil, um padrão que realmente emana coisas boas e coisas puras. Só para vocês terem esse conceito mais claro. E ao longo desse processo, dessa experiência, temos o que se chama livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio ele é respeitado ao longo de todo o processo evolutivo. Tanto no plano do universo matéria, quanto no plano também espiritual. Está claro isso? Então, esses conceitos são importantes para que as respostas vocês tenham mais facilidade de assimilar. Então, o que vem a ser unicidade? A unicidade que é o grande, vamos dizer, coroamento. Então, a trajetória evolutiva tem continuidade no plano espiritual, como eu disse. Quando e somente a consciência espiritual não tiver mais o que ir aprender no plano da matéria. Então vai chegar o momento que a consciência espiritual que estava vivenciando experiências humana, vai chegar o momento que ela não tem mais o que aprender nesse plano da matéria. Ela não vai ficar perdendo tempo, amassando barro aqui à toa. Então, nesse momento em que, em conjunto com a sociedade espiritual e a própria consciência, o que você vai aprender, o que você precisa aprender no plano da matéria. Vamos chegar à conclusão, depois de toda a análise, o conteúdo, o padrão vibracional, lá você não tem que aprender mais nada, você não precisa. Você já aprendeu tudo o que você precisa. Então, a trajetória evolutiva dessa consciência espiritual, ela continua somente no plano espiritual. Aí já é um outro conceito, é uma nova fase, uma nova etapa evolutiva. Então, nesse estágio do processo evolutivo, as vivências ocorrerão somente no plano, no universo espiritual. Agora, a grande lição a ser aprendida e vivenciada é o conceito de unicidade. O que vem a ser unicidade? Unicidade é a plena consciência dos seres espirituais que, ao final de todo esse processo, tudo se une, tudo se aglomera, tudo está em perfeita sintonia com o Criador. Isto é unicidade. Se nós, desde cedo, desde os primórdios, na condição humana, nós começarmos a ter esse conceito de unicidade, que nós temos que retornar à casa do Pai, que nós temos que novamente conviver em plenitude com Deus, e que esta plenitude, essa convivência com a consciência divina, só é possível se houver pureza no seu coração, se houver valores, se houver princípios, se houver respeito seu para com todos os seres, todas as raças, a natureza, o ambiente. Então, quando eu estou falando de unicidade, eu estou falando
de estar em plenitude, em convivência plena, em harmonia plena com Deus. Eu já disse a vocês, Deus não criou o universo. Ele é o universo. Então não adianta você falar em unicidade, não adianta você falar em evolução, se você está em harmonia apenas com parte desse universo material. Você tem que estar em harmonia com o todo. Por isso que hoje, no século XXI, a sociedade já fala muito em termos de ambiente, ecologia. Você vê que isso é relativamente novo. Nós estamos falando aí de no máximo aí 40 anos que a humanidade começou a se preocupar com isso. Então, nós temos que olhar o universo como algo sendo um corpo único. E eu não estou falando só do planeta Terra, estou falando do universo. Então, esse é o conceito universal de unicidade. E no caso do planeta Terra, então, a nossa Terra, o nosso planeta, ele tem que ser respeitado e visto como tal, porque senão nós não estamos exercendo a nossa capacidade de entendimento do que vem a ser unicidade. Ok? Então, esses conceitos são importantes para que finalmente a gente possa dar a resposta das perguntas que foram enviadas. Então nós temos a pergunta 1, né? Tem como definir evolução espiritual de forma clara e objetiva dentro do contexto humano? Ok. Então a resposta é um processo individual. Então veja bem, não é coletivo, que tem início e necessariamente tem que ser concluído. Ele tem que ser concluído. No entanto, necessariamente em diversas vivências reencarnatórias. Então, não quer dizer que você vai conseguir, na condição humana, completar o seu processo evolutivo em apenas um processo reencarnatório. Eu diria para você, quase que é impossível. Porque é um processo lento, é um processo demorado, porque depende de você. Se você está você inicia o seu processo evolutivo, né, em termos do corpo humano. Então, você ainda é novo, é primário. E você tem uma bagagem, tem padrões vibracionais que precisam ser corrigidos, mesmo antes de você ter iniciado essa trajetória, de começar. Mas também não é tema para nós discutirmos agora. Isso aí faz parte do segundo ciclo evolutivo. A raça humana está no terceiro ciclo evolutivo. Então, nós iniciamos esse processo evolutivo na condição humana, mas já trazendo algo internamente desarmônico, porque é fruto de um processo. Agora, quantas vezes nós teremos que vivenciar o processo reencarnatório? Eu diria para vocês, depende de cada um, mas com certeza eu diria que é algumas dezenas, tá claro? Até que você tenha consciência plena de tudo que nós estamos falando e você consiga atingir esse padrão necessário para que o seu processo de evolução ele passa a ter continuidade apenas no plano espiritual. Ok? Então nós vamos agora para a pergunta número 2. Evolução espiritual do ser humano é um processo que tem fim? Sim, em princípio sim. No entanto, esse tempo pode tender para o infinito. Porque depende do indivíduo, depende da consciência. Ela tem livre-arbítrio. Se ela não quiser, se ela reagir, era um direito dela, então esse tempo pode tender para o infinito. Porque depende do padrão vibracional da consciência espiritual. Está claro isso? Então a terceira pergunta,
Quantas vezes temos que reencarnar para concluir a evolução? Perceberam que vai tudo, as perguntas foram se encaixando e dando continuidade? Então, o que define o número de reencarnações é o padrão vibracional da consciência espiritual. Quanto mais baixo, maior a necessidade de vivenciar outras experiências e superá-las. Porque é um processo individual. Então, o indivíduo, um pode ter 30, 40, 50 reencarnações, o outro pode ter necessidade de 100, 120, 150, e talvez ele nem consiga concluir isso ainda na condição do ser humano, havendo necessidade de ser transferido para um outro planeta, outra orbe, para dar continuidade ao seu processo. Isso nós já presenciamos, temos conhecimento de seres que foram transferidos de outros planetas para o planeta Terra. Para quê? Porque lá onde eles estavam no processo de evolução, eles não conseguiram, vieram para um outro planeta para vivenciar essa experiência. E aqui, pode ser que eles nem consigam, passado talvez milênios. É esse o entendimento. Bem, eu acredito que essas respostas, elas tenham atendido o objetivo, né? Que de tirar as dúvidas e ampliar um pouco mais do conhecimento. Então eu agradeço a participação de todos, né, e antecipo os meus agradecimentos pelas perguntas que foram realizadas. Ok? Até o próximo encontro e muito obrigado.